Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Slash, da filial lusófona. E hoje, excepcionalmente, serei o host, ao invés do usual do Clayton. Espero que isso apeteça muitas pessoas, porque eu falarei apenas desta vez e vocês nunca mais irão ouvir minha voz pelos próximos 10 episódios. Uai. Hoje estou aqui acompanhada do Clayton. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Clayton, eu sou o editor do podcast e dessa vez eu sou o host por causa da Slash. Eu estou tentando pensar como eu vou manejar 4 canais de áudio. Você consegue. Sim. A gente acredita em você. Obrigado. Também estou Quem dera eu acreditar. Gambate Clayton Khan. Comigo também está o Vintner. Oi, eu de novo. Acho que nem precisa mais de uma apresentação, né? Também porque não tem muito mais o que acrescentar, sou só eu de novo. Prazer. Pera, quem é você? Ninguém. Não sei nem porque eu tô nesse podcast, inclusive. O Vintner que tem esta linda foto de buraco negro com um gorrinho de Natal. E conosco também o Zero, o mais novo administrador da filial E lusófona. aí, pessoal? Secretária adjunto. Eu carrego a papelada. Então, estamos hoje aqui para o terceiro episódio de SCPcast. Dessa vez estamos com a convidada estrangeira. Sim, e no caso, esse convidado excepcional sou eu, que estarei guiando as pautas relevantes para este episódio. São vários tópicos que queremos discutir e por isso que o Clayton Khan aqui está bastante entusiasmado para realizar toda a edição integral. Se não fosse o café. Hoje é relativamente especial. Mesmo porque a Slash ela não falou nada no começo, mas o fato é que ela é provavelmente uma das escritoras mais influentes da lusófona. E é praticamente a administradora principal. Fala tipo o quê? 12 línguas diferentes? 13. Inclusive umas 3 mortas. Isso, 13. Isso aí, esqueci de Esperanto, sei lá, alguma outra que você fala. Esqueci de Clico. E também é Egípcio administradora antigo. É, exato. Pois é. E é responsável também por coordenar o Ruby da Internacional, da comunidade internacional, que a gente já explicou nos outros episódios. Basicamente a gente tá com um Big Girl aqui, né? Pra mostrar pra gente como é que se fala. Mestre operacional da International Ruby. A gente já tinha até tentado fazer um podcast com a Slash, só que foi uma falha, não funcionou. E a gente ficou muito chateado. Porque o Clayton esqueceu de gravar meu áudio. É o quê? Foi totalmente culpa do Tu Clayton. não coloca a culpa em mim, Slash. Clayton, tu não falou pra ela que devia gravar realmente. Foi totalmente culpa do Houve Clayton. uma falha. Léo, vem cá um pouquinho. Pra quem não sabe, o Léo é o gatinho do Clayton. E agora ele não vai poder cortar essa parte do podcast porque eu fiz uma referência bastante importante a um membro excepcional. Mas enfim, dando início às nossas pautas, iremos começar com uma que foi trazida para nós, primeiramente pela atenção do Clayton, e foi algo que foi uma pergunta realizada por um comentador no vídeo do YouTube do último podcast. É o comentário a respeito de impacto de outros canais a respeito do universo SCP, especialmente canais que são ligados a jogos e coisas do gênero. Que eu acho que é um tema que a gente já tá querendo falar desde o primeiro episódio, a gente até citou nisso, passou por cima algumas vezes. Então, eu acho que é bem relevante a gente conversar a respeito disso. É algo que a gente comenta bastante no servidor. O pessoal gosta de falar bastante nesse assunto, tá sempre largando suas opiniões. Só que é legal ter um negócio no podcast pra outras pessoas saberem nossa opinião, porque tem muita gente que não tá no servidor, tem muita gente que não pega as conversas quando tá rolando, então não tem essa ideia mais firme mais sólida do que a gente pensa. Exato. Então, o comentário exato, se eu não me engano, era uma pessoa perguntando, acho que até eu abri aqui o vídeo pra ver o nome do comentador era Wish You Were Here, e ele pergunta a opinião da gente sobre canais de Minecraft em específico que ele cita, mas acho que a gente pode estender isso pra todo tipo de canal que faz conteúdo de SCP no Brasil, que é que fazem um conteúdo raso, né? Que é exatamente o que ele fala, que tipo, fazem conteúdo muito raso de SCP e acabam transformando a fundação numa modinha, entre aspas. Eu acho que a parte da modinha não é necessariamente um problema. A gente quer que as pessoas conheçam mesmo a Fundação SCP e se juntem à comunidade. Tem que ser modinha. Tem que ser modinha, que assim chama mais pessoas, a gente tem mais artigos, daí a gente tem mais coisa pra falar sobre, tem mais chips, desenhos para fazer. Foi o que aconteceu com o Containment Breach, né? Que foi tipo aquele sucesso que teve nos Estados Unidos e fora, internacionalmente.
E trouxe muita gente pra fundação. Eu acho que o Containment Breach foi o responsável pela grande... Tipo, tanta gente conhecer a fundação hoje, né? Às vezes eu me pego meio surpreso com a quantidade de gente que conhece SCP lá fora. Porque normalmente eu tinha aquela visão aqui apenas do Brasil, né? Brasil lusófono, o Brasil e Eu me lusofonia. surpreendo com a quantidade de gente que gostava de SCP aqui, porque eu comecei com a série 2 internacionalmente, comecei lá com a anglófona. Então quando eu descobri que tinha uma comunidade brasileira, eu fiquei tipo, nossa, Eu também. existem. Eu lembro que quando eu conheci SCP, tipo, muito tempo atrás, só que eu não dei atenção, não parei pra ler, porque eu achei meio bobo. Aí quando eu comecei a ver pessoas que eu acompanho no YouTube postando vídeos do Containment Breach, aí eu lembrei, caramba, isso é SCP e tal, e eu procurei no Google e eu não achei. Acho que na época que eu pesquisei ainda não tinha comunidade lusófona. Ou se tinha, ainda não era mantida como é hoje. Então, realmente, o Containment Breach foi a porta de entrada pra muita gente, inclusive, né, é um dos motivos que eu acho que tanta gente tem a visão que tem a respeito de SCP uma coisa mais superficial, que são só monstros que matam, etc. É justamente porque, como eu já até citei em outros vídeos, nos outros 2 podcasts, quando você quer fazer um jogo a respeito de um jogo de terror especialmente, você não quer uma coisa conceitual e super profunda, você quer um bicho pra você colocar pra correr atrás do player. Então, muitos SCPs, essa visão acaba sendo formada porque eu acho que o Containment Breach contribuiu para formar essa visão mais, entre aspas, rasa do que são os artigos, por assim dizer. Eu não sou muito versado nos outros canais do YouTube brasileiros que falam de SCP. Eu conheço um ou outro, graças ao que os outros membros falam no grupo, inclusive o Clayton e o Zero, acho que eles conhecem mais do que eu. Mas sabe, o que eu percebo do conteúdo em geral é que eles não têm o foco de realmente mostrar o que é a fundação, o que é a parte da escrita, o que a comunidade faz, etc. É mais o foco no terror, ou em criar uma narrativa de terror mesmo, pra assustar, pra chamar conteúdo, porque tem um nicho de jogos de terror no YouTube, né? Esse nicho tem muitos youtubers que focam bastante nisso, e a Fundação SCP é perfeita pra isso, você só conhece a parte rasa, por assim dizer. Só que no final das contas isso acaba meio que prejudicando a comunidade de escritores, né? Exatamente. Eu vejo isso muito no servidor nosso lá do Lusófona. E no servidor do Viper também, que eu tô por lá, tô sempre dando uma olhada. E eu vejo o quanto esses canais influenciam o pensamento das pessoas nos próprios artigos. Porque isso eu já vi em canal de Minecraft, apareceu nos sugeridos. E eu fui ver, como é que é essa? O que o pessoal vê? E era um de narrativa de SCP, eu acho que eles estavam fazendo meio que o roleplay, assim. E eles usaram aquele SCP que é o Leviathan, eu não me lembro qual que é o número dele agora, não sei se vocês sabem de cor. 169, 169, Obrigado, 169. tá, o SCP-169. E naquele vídeo, eram 2 partes, tá? Acho que cada um tinha 15 minutos. Na primeira parte ele não aparecia em momento nenhum. Eles só ficavam falando sobre, ai meu Deus, um Leviatã gigante. E daí na outra parte eu não vi, porque eu achei muito chato. Mas Boa conclusão. Mas basicamente, foi um negócio. Eles não falaram nada do SCP, não falaram o que ele realmente era, não comentaram nada sobre a fundação. Só tinha no título que era o SCP e no vídeo ele só ficava uma serpente marinha gigante. Então imagina uma pessoa que assiste esse canal e vai lá, tipo, e o SCP-169, né? Porque ele é uma serpente marinha gigante que come barcos e mata pessoas e tal. E esse não é o foco do artigo. Né? Isso não é o principal daquele SCP. Acho que nem chega a comentar se ele come barcos ou mata pessoas no artigo. só dorme, às vezes ele move um pouco a cauda e acaba criando um tsunami no Japão. Tem um SCP embaixo da minha cama. Ah, não. Não, isso é... Antes de a gente continuar por esse caminho, eu só quero citar que muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de vídeo, às vezes você tá numa idade de adolescência que você não tem tanta noção das coisas, você não quer se aprofundar nas coisas, você gosta de terror, gosta do impacto daquela coisa acabou. Ou às vezes até o cara que faz... pois é. Às vezes até tipo o impacto que você... Não o impacto, mas por exemplo, quem cria o mod pro Minecraft ou quem cria o jogo, etc, também não tem tanta noção do impacto que aquilo vai causar na audiência. Porque eu acho que, por exemplo, antigamente a SCP tinha muito mais gente mais velha do que tem hoje, pelo menos essa é a minha impressão. Eu não tô tanto tempo na comunidade pra confirmar isso. Então, sabe, a galera no começo, por mais que fossem coisas mais simples, eles tinham essa capacidade de ler as entrelinhas e interpretar as coisas melhores. Não falando que quem é mais novo não tem essa capacidade, mas realmente quem é mais novo não liga tanto pra isso, mesmo porque muita gente nem gosta tanto de ler. E SCP, essencialmente, é leitura, sabe? No final das contas, é tudo uma comunidade de escrita criativa. Essa é a essência da comunidade SCP. Então, eu acho que o grande problema desse tipo de vídeo não é necessariamente a culpa do cara que tá gravando o vídeo ou do jeito que ele tá apresentando o SCP. É a forma que isso é interpretado. Muitas vezes o que acontece é que pessoas chegam no servidor ou no fórum, etc., com uma ideia muito errada do que é SCP. E a gente tá aqui pra falar sobre isso, obviamente. Exato.
Tem aquela. Tu acaba tendo aquela perda Isso acontece quando a gente fala de tradução. Quando a gente pega, quando tu traduz o inglês para português, ou de uma língua para outra língua, tu perde muito. Nessa transição de mídia escrita para mídia visual e para mídia de roleplay, de teatrinho, a teatrinho parece pejorativo, mas quando tu transforma de uma mídia para outra, tu acaba tendo uma perda. Tu tem outras coisas que tu pode trabalhar em cima, tu tem ganhos nisso também, mas tu também tem perdas. Então, todo esse trabalho das entrelinhas, essas coisas sutis que tu vê na escrita, tu acaba não vendo nesses vídeos. Sim, o negócio muda de uma mudança de mídia que a gente pode falar, até que a gente estava discutindo há um tempo atrás. Era sobre o novo filme dos mitos de Lovecraft, não é mesmo? Que estavam falando sobre a cor que caiu no céu, que ia sair um sim. filme, e a gente tava discutindo como aquilo não tinha como funcionar. Porque a graça toda é que você não conseguia ver a cor, quer dizer, você conseguia ver ela, mas ela era nova. E daí no filme eles colocam algo que já existe. Um roxo genérico. Sim, exato. perdeu Isso. toda a graça da história em si. Não tinha como Exato. aquilo ficar em história. A analogia ótima é exatamente essa, é você comparar com você ler um livro com ver um filme. Muita gente já sabe disso, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma coisa que todo mundo conhece, Harry Potter. Você ler livro de Harry Potter e assistir o filme de Harry Potter são experiências muito diferentes uma da outra. E aí sempre é a mesma coisa. Você está transpondo uma coisa que é um texto, que é cheio de detalhe, de nuance, etc., para uma coisa que é visual. E às vezes até a sua interpretação do que é aquilo é incorreta, sabe? Muitas vezes eu vejo algumas coisas em jogos que são totalmente diferentes do que você lê no artigo. Se você lê o artigo de fato da cabeça aos pés, né, do topo ao final, é bem diferente do que você tá vendo ali sendo transposto para outro meio. Então, é difícil adaptar? Com certeza. Agora, isso também tira o valor da comunidade, entendeu? Porque a SCP é muito mais do que simplesmente uma comunidade que escreve bichos que matam pra cenas de terror ou pra jogos, enfim, entendeu? Agora acho que a gente pode começar a falar a respeito do roleplay. E o roleplay é uma situação complicada, assim. Então você, é impressionante a quantidade de gente que chega. Na verdade, não tem chegado mais tanto, né? Ou vocês pararam agora na alfândega. Que, a Acho que a alfândega ela deu uma parada. nisso. Mas a quantidade de gente que chega no servidor e fica lá: olá pessoal, sou um agente da SCP e tal. E eu tô cuidando do 173, mas ele tá tentando fazer eu piscar, mesmo ele ficando parado o tempo todo. E não é legal. Assim, na verdade, eu não tenho nada contra roleplay. Só tem um momento, né? A galera, quando ela tenta entrar no servidor e ela faz isso, ela não pode. Primeiro, que tá em regra. Segundo, que o servidor é pra gente discutir sobre a escrita colaborativa e tal, e sobre bobeiras também, o que a gente fala muito. E o roleplay ele dá uma atrapalhada, principalmente quando a gente tá realmente falando sério. Que é a galerinha que tem no ajuda, às vezes, né? Já não teve uma galera que chegou no Não, ajuda é só- e pediu lá que tinha um SCP embaixo da cama? Mas Já, foi direto, já aconteceu várias teve. vezes isso já, falou que tem SCP embaixo da cama, ou que ele acha que descobriu um SCP num morro atrás da casa dele, alguma coisa assim, sempre O aparece. famoso SCP de Osasco. Só pra dar contexto pro pessoal, a gente fala muito do server do Discord, porque a gente se conhece no server do Discord, a gente conversa lá direto, enfim, a gente já falou também disso nos episódios. Antes o servidor era aberto, agora os administradores criaram uma alfândega. Quando você entra no servidor, você precisa ler as regras e passar num simples teste, que é o teste mais fácil do mundo, que você só precisa ler as regras e escrever ele, e muita gente não passa nesse teste. Eu não vou explicar o que é. Entra lá e você se vira e descobre, entendeu? Olha, não, shh. Não fala, se vira, descobre. É só que, tipo, Se você dá um não prazer, for dá um digno do prazer. teste, realmente não é pra estar lá. dá um prazer dar um chute no pessoal que tu viu que não leu, que não Exatamente. fez as coisas, chega bem feliz O ali. teste, só pra dar contexto, o teste exige que você realmente leia as regras. Porque se você não ler as regras, você não vai Sim. passar no teste. É Você basicamente precisa isso. encaixar quadrado na forma do quadrado, círculo no buraco do círculo. Isso aí. Agora, voltando ao fator de roleplay, é o que eles já citaram antes. O roleplay, muitas vezes quando você entra no servidor, você quer fingir que você conhece a SCP, que você tá dentro desse universo. Mesmo porque se você principalmente é muito leitor desse universo, você tá percebendo que ele realmente tem uma parada dos doutores, dos agentes, etc. E você não sabe que muitas vezes as pessoas que estão interagindo nesse universo não têm interesse em agir dessa forma, desse roleplay. Como eu disse anteriormente, a gente é uma comunidade de escrita criativa, então a gente tem interesse em escrever e falar sobre o que a gente vai escrever. Não em interagir e fingir como se a gente fosse doutores da fundação, ou agentes da fundação, ou que a gente captura SCPs, etc.
O interesse principal do servidor e do fórum, etc, etc, não é fazer o roleplay, fazer um jogo de RPG, né, que é literalmente um role-playing game, que é você interpretar um papel de um doutor, interpretar um papel de um agente, etc. O interesse é criar mais artigos pro site, pra gente ter mais conteúdo pra discutir a respeito, porque a gente gosta de escrever, porque a gente gosta de ler, etc, etc. Então é por isso que o roleplay não é uma coisa muito bem vista no servidor. Muita gente chegou de roleplay ou alguma coisa do gênero, às vezes o cara, sabe, ele percebe na hora que a gente não gosta e continua, interage no server normal depois disso, etc. Só que a maioria das vezes a pessoa chega e, tipo, continua interagindo como roleplay, continua fingindo que tem o SCP embaixo da cama, continua querendo fingir que é a gente, ou então, sabe, a gente fala que a fundação é só uma comunidade de escrita criativa e a pessoa insiste que, na verdade, a gente tá enganando ela, que a fundação existe mesmo. E por aí vai, entendeu? Isso, teve até um acontecimento agora recente que isso aconteceu, né? Que teve aquele cara que ele chegou, ele ficou falando lá, eita, pegou, SCP-049 está no meu quarto, ele tá vindo na minha direção. E a gente falando, para, seu ser humano, cérebro de sachê de Cara, tanque. ele tirou uma foto de um cosplay do 049 e botou, então explica isso. Já que mate a Deus. Era apenas o próprio membro usando um saco de lixo preto e a maquiagem da mãe. Ok, pra terminar esse assunto assim, em resumo, não tem problema você fazer RP, só não faz onde não pode, que nem no servidor. Além disso, né, eu ainda tenho que começar a série de narração de SCPs, e eu tecnicamente vou ser um cara que vai fazer RP, porque eu vou interpretar o Dr. Santos. Olha, o problema não é o RP, o problema é o RP no local indevido. Até porque tem idade mínima pra entrar no servidor. A filial alemã, ela tem um servidor separado pra A RP, né? Anglófona teve uma wiki separada pra RP. E por um tempo funcionou. Desandou depois. Mas... A International também tinha um servidor para RP, mas ele está meio desamparado. Tem que ter o pessoal que se Descuidado. importa mesmo, sabe? Eu sou um cara, assim, ó, eu gosto de RP, eu tenho os meus servidores de RP, eu faço RPG também de mesa. O problema não é isso. O problema realmente é o local que tu vai fazer, a maneira, o tom. Já teve gente querendo entrar pra Wiki, sabe? Eu não sei se era RP ou se a pessoa realmente acreditava naquilo. Mas colocavam coisas como: olá, me chamo X, tenho tantos anos e eu gostaria muito de trabalhar para a Fundação SCP para poder proteger o mundo. E Cara, a gente não sabe o que fazer. Imagina o seguinte, imagina que você vai numa reunião de negócios, tá? Você trabalha, tá numa reunião de negócios, não sei o quê. E lá no meio dessa reunião de negócios, do nada entra um cara fantasiado com uma máscara de Doutor da Peste, fingindo que ele tá tentando curar uma pestilência. E falando que se você não ajudar ele a curar a pestilência, você vai morrer e ele vai te transformar num zumbi híbrido com outras pessoas e etc. Tipo, é basicamente a mesma coisa. Quando você entra no servidor que tá todo mundo conversando a respeito da escrita criativa e tem esse consenso, etc., é como se você entrasse no meio de uma convenção de pessoas normais, entre aspas, conversando, tipo uma roda de amigos conversando, fantasiado de SCP-049 falando que você vai matar tudo, você quer curar a pestilência. Tipo, você por está assim numa dizer, conferência entendeu? de Basicamente imprensa e daí você entra com uma persona. Tá, ok. Isso aí tá longe demais. menos, Já. menos. Ai, ai. O meu nome é Dr. Hamilton e meu PhD é em comer bolacha passatempo. Ai, ai. Mas, enfim, acredito que isto finalize essa pauta por enquanto, a não ser que mais alguém tenha algum comentário. Tá ok. Eu acho que isso tá bom. Tá já. ok. Certo. Movendo para uma segunda subpauta deste tópico, seria o impacto dos comentários dos vídeos em nossas pautas, por exemplo, já que neste caso excepcional, a nossa primeira pauta foi derivada de um comentário que foi deixado em vídeo. Sim, eu acho que é importante citar que os comentários podem muito bem inspirar a gente a fazer alguma coisa. Por exemplo, esse começo inteiro que vocês estão ouvindo agora foi baseado nesse comentário que Posso a gente fazer um citou anúncio? anteriormente. Eu, Clayton, inicio agora a leitura de comentários no início do episódio. Todos os episódios agora vai ter leitura de comentários se tiverem comentários bons. Não me pede pra ensinar como baixar Containment Breach. Boa, hein? Boa. Ó, esse aviso é ótimo. Não esse me aviso é pede ótimo. como A você gente... entra na fundação, você simplesmente entra no grupo do servidor, pede pra gente ir lá. E, senhor, lê as teve um regras. cara que me pediu pra ensinar como baixa Containment Breach. Não ensinar, mas ele não sabia como ele queria. Ele tava perguntando como é que baixa. Senhor, YouTube tá aí. A gente não criou o Containment Breach. Esse aviso que eu queria dar. Olha só, a gente só cuida do que tem em relação com a filial lusófona.
Você entrar lá, exato, se você entrar lá, scppt.wikimedia, etc, aquilo lá a gente lida, o que tá lá no site, o texto, os membros, etc. O resto, a gente não tem nada a ver. O jogo Containment Breach foi um cara externo que fez, tem nada a ver com a gente, nem com a SCP anglófona. O que tá na wiki em inglês também não tem nada a ver com a gente. O jogo de celular, o Secret Laboratory, nada disso tem a ver com a gente. Se você vier no servidor e falar, tipo, o meu Secret Laboratory não funciona, a gente vai olhar pra você e falar, legal, porque a gente também não tem nada a ver com isso. Problema teu. Exato. Lamento. Continuando, agora voltando ao assunto, depois desse aviso, desse desabafo dos membros. Desabafo e anúncio, Exato. lembrando, coloquem seus comentários e façam suas perguntas pertinentes. Os comentários podem muito bem inspirar o assunto de um vídeo. Podem muito bem inspirar a gente a falar sobre uma coisa específica que vai acontecer aqui, ou enfim, podem ser respondidos, só que legal. Mas assim, por exemplo, foi um comentário no primeiro vídeo, se não me engano, que pediu pra gente falar mais sobre o Dr. Wondertainment. E aí eu fiz questão no vídeo de grupos de interesse comentar sobre o Dr. Wondertainment. Então, realmente, se você tem alguma dúvida do universo SCP, alguma coisa que você realmente quer saber mais, tipo, e os doutores da anglófona, qual é a deles? Ou, tal canon, eu me interessei, eu quero saber mais. Comentem, a gente vai E os falar sobre doutores da eles. lusófona, que vai ter um conto gigantesco saindo um dia. Peçam, por favor, eu quero muito fazer um episódio sobre doutores da anglófona e lusófona. Pra vocês, enfim, entenderem quem é que são os doutores e a gente poder fazer piada no grupo. Depois do episódio de podcast sobre doutores da anglófona e lusófona, só vai ter piada interna de doutor nesse podcast. Vai ser tudo... o doutor Santos faria isso. O Oliveira tá lá deitado fazendo sei lá o que, eu não me lembro. O doutor Oliveira, da última vez que tu falou, ele era um hipster que gostava de plantas, né? É. E lutava contra mãos verdes. Ele não luta contra mãos verdes, ele examina as anomalias que vêm da mãos verdes. Você acabou de fazer metade... Vocês estão fazendo metade das gente desligarem o podcast agora. Tá, beleza, tudo foi cortado, segue. Pra quem sobreviveu... Eu vou cortar Isso. tudo, por favor, socorro, desculpa. Então, não façam RP. Então, crianças, o serviço de anúncio público de hoje é: não façam RP sem a supervisão dos pais e não criem geradores de átomos sem a furadeira adequada. Passando para a segunda pauta, iremos falar sobre cânones. O que é um cânone? Um cânone é um conjunto ou algo sistematizado de coisas, histórias, artigos, contos que conjuntamente formam uma narrativa coesa que podem ou não, mas muitas vezes, tradicionalmente, integralmente, é preferível que não conflitem entre si para formar uma narrativa que tem uma sequência lógica e única. Ou seja, qual que é o cânone de João e Maria? João e Maria saem da casa deles, são pegos pela bruxa, a bruxa morre e eles são libertados. Esse é o cânone de João e Maria. Qualquer outra deviância ou modificação deste tema é uma modificação de cânone. João e Cânone- Maria, caçadores de bruxa, não está no mesmo universo de João e Maria Vanilla. Isto mesmo. Não é Não é canon. canon. É um resumo. Um cânone é basicamente um conjunto de elementos de narrativa que são coesos entre si. Exato. Se você não tem brain power pra entender isso, é tipo você imaginar que você tem um universo estabelecido e que você, quando você tem um cânone extremamente rígido, você não pode alterar nada daquele universo sem que afete a outra parte do universo. No caso, quando a gente fala do cânone da Fundação SCP, você não precisa se preocupar de, por exemplo, o SCP-001-X fala que todos os D-Class morrem a cada 30 dias, mas tem outro SCP que fala que qualquer menção a isso é um SCP em si e deve ser ignorada. Isso é uma informação diretamente conflitante que existe no universo SCP, e não tem problema, porque o universo SCP não tem um cânone rígido, ele tem um cânone flexível, que não tem regras. Você não precisa se preocupar com o cânone pra escrever algo, porque ele não vai afetar o resto do universo diretamente. Pois é, aí é que tá, né? Ele tem uma parte do cânone é sólida, uma parte do cânone Sim. tu não pode ir contra, mas a maioria tu pode fazer o que tu quiser, assim. Você tem a base, né? Você tem tipo a base, você tem o formato de escrita, você tem os doutores, você tem etc. Mas você pode escrever basicamente à vontade, né? Claro. Você vai seguir o formato, se você não seguir nenhum formato, acaba não sendo SCP, né? Vira outra coisa, vira um conto separado. Uma analogia que eu acabei de formular pra explicar o cânone da Fundação SCP. Imagine uma linha do tempo, sendo realmente um cordão. Esse cordão ele vai de A até B, não é mesmo? Então,
O da Fundação SCP, Teoricamente. ele tá todo amarrado, como se fosse um espaguete num garfo, e tem pedaços que estão entrando novos em cada canto que tem. Isso não deixa ele ruim. Isso quer dizer que o cânone não existe, então você pode escrever sobre o que você quiser, desde que esteja nos modos de escrita. Tem um exemplo melhor. Assim, ó, o cânone da SCP é como se fosse raízes de uma árvore. Cada um vai pra um lado diferente, tem uma origem distinta, mas todos eles alimentam a árvore. Então, todos eles têm um objetivo. E são diferentes, mas não quer dizer que só porque eles Muito são bom, diferentes são Zero. ruins. Eu vou cortar toda a analogia dele e colocar só a minha. O próximo podcast é apenas o Clayton. O Clayton. Exato. Clayton imitando. Clayton, seguindo o tema do Clayton esquizofrênico do episódio passado, vai ser só várias vozes dele É o falando com Clayton ele mesmo. imitando as nossas vozes. Ai, ai. Mas enfim, acredito que esta pequena discussão já tenha respondida se a wiki anglófona possui algum tipo de cânone. A conclusão dos nossos participantes é que sim, a wiki possui cânone rígido e que existem outros cânones que são derivados desse cânone rígido, desta construção principal, numa forma como raízes de árvores que alimentam essa estrutura, conforme colocado pelo Zero. Agora, sobre algo um pouco mais fora deste cenário anglófono, o cânone internacional. Acredito que... Não sei se vocês consomem conteúdo das outras wikis também, das nossas irmãs. Olha, eu consumo um pouco da int, porque eu não sei ler outras línguas além de inglês e português. Então eu leio um pouco, eu não sei tanto de outros cânones de outras línguas, mas eu sei que o Zero, por exemplo, lê da alemã, se eu não me engano. Eu tô tentando ler da japonesa e da chinesa pra pegar um pouco mais conhecimento na língua, mas eu pego os SCP que são muito one shot, então eu acabo não vendo muito canons. Eu estou tentando ler. Que bom. Parabéns. Tentando se alfabetizar, né? Ele aponta pra palavra SCP-173. Lembrando que o Clayton é apenas um peixe de aquário. Então, palmas para o Clayton. Um Exato. peixe de aquário que pode te Eu cortar. achava que ele era um cérebro dentro de uma jarra. Deixe suas palmas e suas frases de comemoração pela conquista nos comentários desse vídeo. Eu tô começando a pensar que é melhor eu cortar todas as partes que ela fala que eu sou um peixe de aquário, porque senão isso vai virar um meme do canal. E eu não quero ser chamado. Eu Tá bom, você não é um peixe. Calma, deixa eu consertar essa informação. Você não é um peixe dentro do aquário, você é um cérebro dentro de uma jarra. Tentando se alfabetizar, né? Outro tópico a ser discutido nesta pauta é algo que apareceu como discussão no servidor da International, que foi uma discussão se o formato SCP, a estrutura dos artigos, é um elemento considerado cânone ou é apenas um elemento técnico para a produção dos artigos. O formato SCP pode ou não pode ser considerado cânone? Eu acho que essa é uma discussão bem interessante. Eu diria que muitas vezes, a gente vai citar isso em breve, você tem os formatos que eles saem do padrão, os famosos formats screws. Então, talvez o formato... Puta, é difícil a pergunta, hein? É bem difícil. Porque, tipo, você fala, o cânone, beleza, quer falar da Fundação SCP. Você tem um formato que é respeitado e um universo que você sabe que é dentro da Fundação SCP. Você tem os doutores, os agentes, como funciona, contenção, etc, etc. E basicamente todos os artigos, quase todos, seguem o formato de usar o sistema de classificação, de usar o número, de usar a descrição, procedimentos especiais de contenção, etc. Só que alguns artigos quebram essa regra. Então, eu não sei até que ponto isso realmente é canon, tipo, você usar o formato da fundação, a estrutura dos artigos é um canon de fato, ou um elemento técnico que sustenta o canon. É uma boa discussão, na verdade, essa. Acho que dá pra fazer uns 40 minutos discutindo isso. Mas esse negócio aí todo do cânone, isso é uma coisa que eu vi, isso é comentado bastante na Internacional. O pessoal tava comentando, e eu entendi, por um lado eu entendo. Porque eu vejo pessoas que são autores que ficam, pô, eu escrevi isso, eu demorei um tempo pensando, planejando, fazendo, pra vir alguém e pegar o que eu fiz e fazer algo completamente diferente. E as pessoas preferirem aquilo. Eu entendo isso, só que eu acho que quando tu vai escrever pra SCP, tu tem que pensar que é uma comunidade de escrita criativa. E tudo que tu coloca lá é para as pessoas verem e poderem mexer também.
Tu tem que ter essa mentalidade quando tu escreve pra SCP, que o que tu tá escrevendo não é só teu, é da comunidade. O pessoal pode editar, o pessoal pode fazer como quiser, e tu não pode chegar e não, isso é meu, ninguém vai brincar, o brinquedo é meu. Só eu posso fazer. Porque daí fica chato. Porque não tem aquela participação de toda a comunidade, não tem negócio que todo mundo pode comentar e mudar, e se fosse assim, e se fosse assado. E criar um formato novo porque você tem notoriedade em um branch da fundação e todo mundo achar o formato lindo, mas na verdade o formato é uma merda. Então, continuando o assunto, eu pensei um pouco a respeito e eu acho que o formato técnico eu acho que é considerado parte do canon de qualquer forma. Porque mesmo os artigos que usam o format screw, você ainda reconhece um sistema de classificação, você ainda tem processos especiais de contenção, porque o objetivo principal da fundação é conter o objeto. Mesmo que você não tenha explícito lá procedimentos especiais de contenção, você ainda vai ter instruções de como conter aquele objeto, você ainda vai ter uma descrição do que é aquele objeto. Então, eu diria que esse formato realmente ele é parte do canon, ele não é só um elemento técnico que pode ser desrespeitado, entre aspas. Mesmo os format screws acabam respeitando o formato de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Exato. Eu acho que respeitar o formato vai bastante no que é o... Me fugiu a palavra agora, mas quando tu vê SCP, tu entende o que é SCP. Depois que tu lê bastante, tu vê um padrão, tu vê como funcionaria dentro do universo. Então, se tu quer fazer alguma modificação, tu tem que fazer uma modificação que faria sentido dentro do universo, dentro dos artigos daquele universo. Isso, não mude o layout só pra chamar a atenção Exato. de seu artigo. E tem gente que acha que, Pense que quando você está lendo um artigo SCP, é literalmente um artigo que um doutor, ou vários pesquisadores, vários doutores escreveram para ajudar a fundação a conter um objeto que é um risco para a humanidade. Então, quando você pensa dessa forma, você entende que você precisa ter uma padronização, você entende que você precisa ter um texto limpo, você entende que você usar um monte de imagens e coisas que distraem do texto não é uma coisa científica. Para quem nunca parou para ler um texto científico, acho que a grande maioria de vocês que não tem idade ainda para ter talvez esse tipo de conhecimento acadêmico, às vezes você abrir um artigo em uma revista científica pode te dar muito insight de como você deve escrever um artigo SCP. Porque quando você abre um artigo científico, você vê que é tudo padronizado, você tem unidades padronizadas, eles são escritos em inglês, porque inglês é a língua padrão para você escrever um artigo científico. Então, sabe, claro que a gente não vai escrever os formatos em inglês e fazer tudo perfeitamente como seria um artigo científico, porque não teria graça nenhuma. No final das contas, a gente quer escrever uma coisa interessante pra gente. Mas, quando você começa a perceber por que tudo é padronizado e você começa a entender o objetivo maior por trás da fundação, que não é simplesmente de escrever seres incríveis, seres de terror, entre aspas, e sim conter objetos que são um perigo para a humanidade ou que podem melhorar a humanidade de alguma forma, você começa a entender por que o formato é importante, por que uma padronização é importante e por que você sair desse formato, que é o que a gente falou que são os format screws, que é você literalmente quebrar o formato para fazer uma coisa diferente, é tão impactante, tem que ser bem feito e tem que ser muito importante. Porque o format screw ele tem que ser muito relevante para fazer sentido. Por exemplo, tem um artigo que eu traduzi, se eu não me engano é 2439, que é um SCP que ele é escrito pelos classes D. Tipo, eles escrevem um SCP numa parede de uma câmara de contenção que não é muito vigiada, de um objeto, e ele segue um formato que ele não é o formato padrão. Ele é um format screw, só que ele faz totalmente sentido no que é o artigo, entendeu? O artigo é quase um conto. Ele é um conto e SCP ao mesmo tempo. Esse é um format screw que faz sentido. Agora você, por exemplo, eu quero classificar a minha SCP como todas as classes ao mesmo tempo. E ao invés de eu colocar um número no meu SCP, eu vou chamar ele de SCP infinito. Isso não é uma coisa criativa e que faz sentido. É só porque você quer ser diferente do resto, entendeu? Exato. O format screw que tu vê que é bom é quando tu olha aquilo e tu nota, poxa, isso é diferente, mas eu consigo acreditar nisso. Eu consigo ver isso dentro daquele universo. Cadeira. Mas, enfim, acredito que seja uma conclusão geral aqui, que o formato SCP, que começa com o número, começa com a classe de objetos, às vezes o nível de ameaça, os procedimentos e a descrição, é parte integral do cânone, mesmo que como elemento técnico, visto que é um elemento técnico de extrema necessidade e que não interrompe ou prejudica outros tipos de desenvolvimento de elementos técnicos, que são os format screws, que normalmente mexem com o layout do artigo, com a aparência do artigo. Eu acho que isso realmente sintetiza bem o que a gente acabou de falar. Isto mesmo. São artigos que talvez utilizem a mesma estrutura, o mesmo format screw, ou
começam em um ponto e seguem a mesma linha de meada até o final. Tem várias histórias, ou quando no episódio passado a gente falou de GDIs, do grupos de interesse. Você tem histórias de grupos de interesse que elas são contínuas, então se, por exemplo, começa a história no SCP, aí vai para um conto, vai para outro conto, e tipo, são todos uma história, uma sequência de contos que contam uma história única. Isso é uma série, isso é bem muito documentado, muito feito. Inclusive a Slash estão trabalhando numa série de artigos assim, que vai ser uma sequência de vários artigos conectados numa história só. Então isso acontece bastante. Outra coisa que é comum são hubs de grupos de interesse. Por exemplo, a proposta de SCP-001 do DJ Cactus, que a gente já citou algumas vezes aqui porque ela é muito boa. Você tem um texto que ele é como se fosse um texto visto da perspectiva da Chaos Insurgency, da insurgência do caos. Então, quando você lê o texto, ele não é um texto no padrão SCP, ele é um texto no padrão da insurgência do caos. Então você está lendo o texto lá no formato deles, a descrição deles, o que eles fizeram, o diário dos agentes, etc, etc. Isso é um format screw porque você não está vendo sob o ângulo da Fundação SCP, e sim do ângulo da Chaos Insurgency. Tem vários SCPs que fazem isso. Tem SCPs que eles exploram diferentes universos, e tipo, ele começa no universo que a gente está, né, atual, da Fundação SCP, aí vai para outro universo que tem tipo os remanescentes da Fundação SCP e o formato é diferente, aí vai para outro universo que tem um outro grupo similar à Fundação SCP que tem outra classificação e muda também. Então, sabe, esse tipo de format screw eu acho excelente, porque faz sentido. Nesse contexto. E também, né, mostra como você pode fazer uma série de artigos diferentes com format screw, sem format screw, etc. Que é uma coisa que é muito comum e é bem legal, inclusive, que se expande bastante o cânone. Uma excelente observação do Vinci é que os format screws podem ser utilizados para alinhar conjuntos de artigos que, mesmo na base de dados da Fundação, são pertencentes a outras organizações ou outros grupos de interesse. E essa modificação de formato ajuda o leitor a melhor entender que ele não está lendo algo que foi escrito da perspectiva da Fundação, e sim uma perspectiva externa. Algo bem interessante sobre isto é mesmo a Global Occult Coalition, a GOC, que é a GOC, que possui seu próprio formato, que difere bastante do formato SCP e é um pouco mais sucinto, um pouco mais resumido em sua descrição. O format screw é relevante quando você está lendo, por exemplo, um conto, e de repente o conto troca para mostrar a perspectiva da GOC sobre aquilo. Se você já leu algum artigo da GOC, você bate o olho e você sabe, caramba, isso aqui é da GOC. Porque o formato é muito único, você tem a cor da GOC, você tem a fonte da GOC, o sistema da GOC. Então, nesse caso, o formato screw também é importante por isso. Porque quando você é meio que recompensado por conhecer mais do universo. Recompensar entre aspas, né? O formato screw é bem legal por isso. Você bate o olho e sabe que é daquele grupo de interesse. Se eu não me engano, acho que a própria Slash... foi ela mesma. A Slash me mandou um artigo que ela está colaborando com outro doutor, se eu não me engano, o War, que tem vários registros de vários grupos de interesse diferentes a respeito do mesmo objeto. E você vai descendo no artigo e você tem o formato, né, de cada GDI, de cada grupo de interesse, e você bate o olho, se você já conhece o grupo de interesse, você bate o olho e sabe, esse grupo de interesse está falando é o grupo tal. Aí embaixo é outro grupo de interesse está falando, e por aí vai. Isto. Nós estamos começando com uma nova iniciativa de um grupo de interesse internacional, que é a The Hive, que é basicamente um coletivo de mentes que se expande por vários grupos de interesse. Ele foi criado primariamente pelo interesse do Ori de juntar várias ideias, vários elementos de vários grupos de interesse de vários países e várias relações para criar objetos ou situações mais interessantes. Por exemplo, um Mechanite se unindo a um Xerxista para criar algum tipo de monstros mecatrônico de carne. Um ciborgue. Isto. Xerxismo e Church of the Broken God realmente é uma ideia excelente juntar os dois. Agora, o crossover do ano, Mãos Verdes e o Clube de Caça. Mas nós discutimos que o pessoal do Clube de Caça é imune à raiva, pois capitalistas odeiam pseudo-socialismo. Se você não está entendendo Lufa sobre isso, sobre o que nós estamos falando, volta para o episódio 2 que a gente falou sobre grupos de interesse. Falando em capitalismo, vamos passar para a terceira pauta, artigos feriados. de época. Não, um essa ponto pra boa. Slash por essa transição. Transição smooth.
Ai, ai. O que são os Exato. artigos de época? São artigos que podem ter sido criados ou inspirados devido à época do ano em que eles foram criados, como algo que foi feito perto do Halloween, ser dedicado a algum tipo de evento típico desta festividade. Na Halloween, Natal, isto, artigos de época, artigos de concurso, e qual o impacto destas festividades e desses concursos na produção dos artigos? Vocês acham que é algo positivo, que é algo negativo? Por exemplo, na anglófona, há pouco tempo houve o concurso da Clichê Com, que era basicamente um concurso para escrever um artigo com o maior número de clichês o possível. Então, quantos redigidos e dados expurgados apareceram? Pois é, mas aí é que tá, sabe? Era um concurso de escrever clichê, só que o desafio era tu fazer o clichê ser bom. É bem feito, exatamente. Essa que é a parada. Eu acho que foi bom colocar na pauta concurso e artigo de época junto, porque eu acho que os dois caminham juntos. Quando você tem um artigo de época, tipo Halloween, Natal, Carnaval, Ano Novo, enfim, você quer justamente fazer as pessoas estimular as pessoas a adicionar mais artigos pro site, mais conteúdo pro site, com aquele tema específico. Eu acho que, pelo menos na minha opinião, isso é mais para estimular as pessoas a escreverem e comemorar essa data especial, por assim dizer, do que por qualquer outro motivo. Então, tipo, o concurso eu acho que é interessante para estimular o escritor a ter algo a competir, entre aspas. Porque o ganhador do concurso ele vai ter exposição no site, né? Ele vai ser anunciado que ele é o ganhador, o artigo dele vai estar lá mostrando como ganhador. Então, eu acho que o impacto de concurso na produção de artigo é ótimo, é excelente. Porque. O que tá acontecendo agora é o evento do SCP 5000. 5.000, sim. Se eu não me engano, é a alemã, a filial alemã, que ela tem medalhazinhas de contribuidor, dependendo de coisas que tu fez. Eu não sei se é alemã, eu sei que tem uma que tem esse negócio de conquistas e, enfim, afins. E eu acho que seria legal, tipo, venceu tal concurso, daí a gente faz uma medalha ou só um troféu personalizado pra pessoa poder botar no perfil ou em algum lugar da página lá da fundação. É algo que... Porque o que atrai as pessoas realmente é isso de, eu tô na primeira página. É a gamificação do negócio. Eu tenho essa medalha especial que é só minha porque eu venci tal concurso. Então, acho que seria interessante de fazer. E é o que realmente... Exato! O pessoal quer ganhar. É a parada da competição mesmo, entendeu? A competição quer você queira, quer não. Quer você queira, quer não, competição estimula muitas pessoas. Por isso o capitalismo é a melhor ideologia e não o comunismo. Mas eu acho que vale, voltando a falar de concurso, eu acho que vale. Eu quero ver com a Slash fazer mais concurso agora pro ano que vem. Só que fazer de uma maneira que o pessoal realmente pegue junto. Porque tipo, a gente fez desafios mensais e o pessoal não escreve os desafios mensais. Eu me lembro que o primeiro que teve eu corri pra escrever, meu pé, tem que terminar. E daí só eu terminei e ninguém mais fez. E não rolou nada. E eu fiquei muito triste. E é isso. E é basicamente isso. Eu acho que o concurso ele é um grande estimulador do processo criativo dos escritores, né? Porque, especialmente quando você tem um tema específico, tipo Natal. Muitas vezes você é um cara que você não tem ideias fácil. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu tenho ideia aleatória o tempo inteiro, tipo, transformar o sul do país em estacionamento em gigante. Mas, sabe, pra muita gente que tem essa dificuldade de ter uma ideia pra botar no papel, quando você tem um tema, seja o que for, tipo escrever clichês igual citaram, ou ser o SCP-5000 tão importante, ou em breve a gente vai ter o SCP-200PT, que vai ser o grande marco aqui da nossa fundação quando a gente chegar nesse nível, é uma coisa que estimula você a escrever algo além do que você escreveria normalmente, sabe? A levar uma coisa pra um outro nível que você não levaria. Então o concurso eu acho que é uma parada que tem que rolar, tipo, praticamente constantemente pra estimular as pessoas a escreverem o máximo possível. E eu acho que é muito benéfico para a comunidade como um todo. Exatamente. O vencedor do concurso de SCP-200PT terá seu artigo exposto na primeira página, ganhará um beijo, um abraço e um tapa na cara. E vai ganhar um cargo novo no servidor. Pronto, aí daí todo mundo começa. Pode ser. É coisas que influenciam, sabe? Você vai ganhar tal medalha na Wiki e vai ganhar tal cargo no servidor. Isso são coisas legais. A RPC, o jeito que eles ajudam o pessoal a escrever mais, é que, se você vencer em tal concurso, você vai ter a oportunidade de sugerir o próprio SCP para todo mundo no servidor, vai ver o SCP que tu sugeriu, vai estar ali por uma semana, todo mundo vai estar exposto para todo mundo clicar e ver. Isso são coisas que incentivam, porque daí, eu ganho, eu posso dar eu posso disponibilizar aí o meu SCP para todo mundo ver, RPC no caso, né? Mas o concurso, o especial do concurso é que quando tu tá escrevendo SCP,
Tu escreve a SCP que tu quer, que deu na telha, que tu achou legal. Claro que tu vai se esforçar pra fazer algo legal, mas não é o mesmo que o concurso. Porque no concurso tu vai estar se esforçando pra ganhar. Então todo esse CP aqui, a maioria pelo menos, a maioria dos artigos que saírem no concurso vão ser artigos de qualidade, assim, artigos bons, bem escritos, extensos, que o pessoal fez por merecer. Então acaba dando um boost de qualidade no site também. Pois é, né? Acho que pra arrematar esse assunto a gente pode falar de um SCP específico que foi citado pela galera, que é o SCP-4000. Um dos ganhadores dos vários concursos. Isso, essa foi a ganhadora do concurso 4000, né? Assim como o 3000 Porque tá ganhou aqui o na concurso 3000, 2000 ganhou o concurso 2000. É uma tradição lá da anglófona já. E agora tá o concurso das 5000, né? É porque todo mundo sabe, quando você vai ler um SCP, você vai ler os números redondos. Você vai ler 1, 100, 200, 1000, 2000, 3000. Então esses números sempre são os mais chamativos pra galera realmente botar um SCP de qualidade lá. Exato. Até, tipo, na Lusófona, por exemplo, eu tenho certeza que depois que sair a nova série, depois que fizerem o 200 PT, o pessoal vai correr pra fazer o 299 PT também, que é o último, o pessoal quer. Bom, sobre SCP-4000, SCP-4K, vulgo tabu, que não pode ser referido duas vezes pelo mesmo tema ou termo, pois... Bom, é um spoiler um pouco grande da lore do SCP. Se eu explicar o porquê, você não pode dar um nome específico ou repetir um título para o SCP. Então, vocês deem pausa nesse podcast, vão ler o SCP e voltem aqui para saber do que a gente está falando. Exato, alerta de spoiler. Se você chegou nessa parte do podcast, você pare, vai ler SCP-4000 se você não leu ainda e volte aqui, porque a gente vai basicamente desconstruir o artigo inteiro pra você. Então, né? Ele tá traduzido. É um artigo maravilhoso, tu tem que ler. É um dos meus favoritos. Excelente. Um resumo básico é que este artigo do SCP-4000 ele continua o cânone de uma das propostas de SCP-001, que é a fábrica, isto mesmo, que fala sobre fadas, que na verdade as fadas eram donas deste mundo que nós humanos estamos agora. Porém, após uma guerra, elas foram banidas novamente para um mundo externo, e esse mundo externo ele é regido por várias regras que não correspondem exatamente às tradições que nós temos. Por exemplo, fadas não têm nome, nós temos nome. E quando uma fada ganha um nome ou a fada sabe o nome de alguém, a fada é capaz de aliciar ou... assim... A fada consegue manipular esta pessoa, ou trocar de corpo, fazer a pessoa realizar alguma coisa que ela não queria. Por isso é extremamente importante que, enquanto na presença de fadas, você não dê nome aos bois, principalmente se o boi for você. SCP-4000 não dê nome aos bois. Exato. O modo que eu enxergo esse SCP é tipo uma ideia de RPG excelente, sabe qual é? É tipo um mestre de RPG inventando um mapa, tipo... nessa floresta os jogadores não podem falar o nome deles, tem que seguir as regras da floresta, senão eles estão ferrados. É basicamente isso. Tem uma lore muito interessante. O artigo é escrito de uma forma que, como você não pode citar o mesmo lugar, né, o mesmo local, o mesmo personagem no SCP mais de uma vez, toda vez que você cita o local em si, você tem que dar um nome diferente para ele. Então, tipo, você começa com o SCP em questão, depois vira a floresta que ninguém conhece, depois vira as matas sob as estrelas sem nome. Tipo, cada vez que ele se refere à mata é um nome. E aí dentro da mata você tem outras estruturas, tipo, você tem a estrada de terra, que cada vez também é referida com um nome, o poço cada vez é referido com um nome, e por aí vai, e os efeitos anômalos acontecem. Se você falar qualquer nome de qualquer coisa dessa floresta, mais de uma vez, e, tipo, não importa se você tá na floresta, se você tá fora, enfim, tem várias instâncias que isso aconteceu fora de alguém escrever o nome duas vezes o mesmo nome e sofrer efeitos anômalos relacionados à floresta. E é bem interessante. Tem uma lista de quebra de contenção que houve por causa do SCP-4000 e tem algumas lá que chegam a ser meio gore. Eu admito, teve uma que deu uma reviradinha no estômago. Eu não me lembro qual era. Eu gostei do gore. Aquela em que... Eu queria só comentar. Eu queria comentar que eu gosto dos títulos. Eu gosto de títulos, principalmente títulos poéticos, eu acho isso muito legal. Então esse SCP já me conquistou nessa área. E tem uma coisa que a gente tava comentando. Não chega a ser... Então. Exato. Ó, gente, viu? Esse SCP não existe.
Provas Eu de acho que é SCP muito legal, não não chega a ser bem um format screw, mas eu já vi gente quando no sandbox, quando vai escrever SCP, sublinhando coisa, ou mudando a cor de coisa. Esse SCP, ele muda a cor das coisas, ele muda a cor. Cada título, pra se referenciar à floresta ou alguma coisa da floresta, tem a sua própria cor. Exato, é relevante, faz sentido ter a própria cor. Não é um negócio que foi colocado ali pra ser bonito. Não chega a ser um format screw, é só pra ser Eu não considero nem um diferentinho. format screw. Eu não considero nem um format screw. Parece só, tipo, exatamente, é justamente pra você entender o que ele tá falando. Porque se ele só colocasse os nomes sem a cor, Difícil, beleza, exatamente. você poderia entender subjetivamente, mas seria muito mais difícil de você entender do que com a cor. É parte da contenção do objeto. Mas, Exato. assim, ó, isso Eu aí. acho que E isso eu não gosto pode nem ser bastante considerado formato screw, é só uma forma genial de escrever mesmo. disso. Outra coisa que eu queria comentar é nesses relatos que eles têm das pessoas que falam os nomes e acabam sendo transformadas. Você que leu, porque eu tenho certeza que você leu, porque o artigo é maravilhoso. Um deles, o meu favorito, é o do agente Misericórdia, 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 Misericórdia. Porque isso, Mercy, 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 Mercy. Ele nem sabia que ele estava denominando aquilo. Só que na repetição daquilo, que ele estava chamando aquela coisa, clamando por aquela coisa, aquilo tomou como um nome para si, e ele estava pedindo por misericórdia, e aquilo acabou transformando ele naquilo. É até legal que se tu vê no artigo em si, do SCP-4000, não tem mais nome o agente. Ele é o agente Mercy, 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 Mercy. Mercy, 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 exato. Porque se referirem a ele, corre o risco de brecha de contenção. Então, é realmente excelente. O que me deu mais, que eu achei mais interessante foi o cara que a cabeça dele se transformou numa casa e, tipo, a boca dele, os caras entraram na boca dele e... Não, foi muito... Esse foi bem excelente, foi legal esse, bacana. Foi muito bom, foi muito bom. Eu não entendi aquele que ela vomitou os próprios ossos e ouviram vozes de uma pessoa. Aquilo ali eu achei meio... Foi meio que... só pra dar foi só pra ser creepy, assim. Não me... Talvez tenha alguma coisa de mitologia nórdica que a gente Talvez. conheça, Não me atraiu né? tanto. Mas ela vomitou toda a medula óssea e todo o sangue dela ao mesmo tempo. É uma visão interessante, né? Sei lá, eu acho que gore é ok, entre aspas, mas eu acho que ele pode estragar o artigo muito rápido. Eu tento ignorar aquilo do 4000, porque... Eu consigo enxergar aquilo Sim. fudendo o artigo, sabe? Se alguma pessoa pode realmente considerar aquilo um problema real. Eu pro não artigo. gostei. Por exemplo, Eu não gostei daquilo no 4000, porque o gore tu espera que aquilo tem que fazer sentido com o artigo. Tu não coloca gore só pra ser assustador. é o que eu ia falar, quando você lê o SCP-610, Flash That Hates, você tem muita coisa que é extremamente inquietante e você pode considerar, entre aspas, gore. Só que ele nunca realmente é gore de fato, ele só é uma coisa muito alienígena que você não compreende e por isso te causa inquietude, entre aspas. Quando você fala, tipo, o cara vomitou toda a medula óssea dele e o sangue do corpo. Ou então outro SCP que eu li que ele descreve um cara que ele se matou enfiando uma colher na cavidade ocular. Tipo, descreve de um jeito bem por cima, subjetivo, só que você entende que isso aconteceu, sabe? É meio, sabe, se você lê aquilo, você fica tipo, tá, né, mas não era, eu acho meio desnecessário no artigo, tá ligado? Eu acho muito mais interessante o artigo que realmente faz você sentir inquieto, ou você sentir medo, ou você sentir essa atmosfera opressora através de subjetividade, do que diretamente jogar na sua cara, tipo, o cara perdeu um braço, vomitou todo o sangue do corpo dele e morreu de radiation sickness, tá ligado? Não é interessante, é só tipo gore gratuito. Alguém mais? O Vintner termina sempre com os assuntos. Ele tá falando e ele fala por tanto tempo que ninguém tem mais o que colocar. Exatamente. Eu vou falar menos, vou cortar. Não, você tá levando esse podcast nas costas. SCP-4000, o que mais dá pra falar a respeito desse SCP? Sobre aquele doutor que passou e falou com aquele coelho. Aquilo é uma parte legal. Então, a implicação interessante é que, como as Faeries, né, as fadas, elas conseguem sair do local roubando o corpo dos doutores, você teria teoricamente uma brecha de contenção imensa, porque você teria um doutor que ele é na verdade uma fada e ele é o doutor da fundação, ele continua se mostrando como o doutor da fundação. Então, né, realmente é algo... Esse aplicativo tem... Esse aplicativo, olha que eu tô falando. Esse artigo, exato. Esse artigo ele tem implicações muito interessantes por trás dele. Então, outra coisa que eu gosto de chamar atenção nesse tipo de papo é justamente você perceber como o artigo ele é genial entre as implicações que não estão explícitas no texto. Então, quando você tem, primeiro, a parte final, muita gente, quando ouviu a gente falar que ele meio que substitui, né, ele troca de corpo com o doutor, às vezes nem percebeu isso no texto.
Porque o texto ele não deixa isso claro, é subjetivo. Você percebe pela troca de palavras dos dois, mas em nenhum momento fala, eles dois trocaram de corpo. É pela conversa dos dois, a atitude do coelho e a atitude do doutor que você deduz isso. Talvez isso nem seja o que aconteceu, que o autor realmente teve como intenção. Apesar que eu acho que tenha sido de fato, né? Bem claro pra mim, pelo menos. Exato. Mas é subjetivo. Exato, e a implicação, você pensar na implicação que isso tem para a fundação, é que você pode ter literalmente doutores, agentes, etc., que entraram na floresta, interagiram com esses seres, trocaram de corpo com eles e voltaram e estão vivendo infiltrados como doutores e agentes da fundação. Eles são fadas, e se você ler o canon da fábrica, né, o 0015, a proposta do Bright, você vê que as fadas elas foram literalmente genocidadas, né, elas foram totalmente aniquiladas pelos criadores originais da fundação, né, de acordo com o canon da fábrica. Então, você tem uma raça que foi literalmente aniquilada pela fundação que eles estão infiltrados agora. A implicação disso é gigante e não tem nada disso. É um daqueles SCPs que, embora você não precise, é legal, é melhor você ver os outros que estão conectados, que nem essa proposta de 001, pra você ter um prequel, digamos assim, ver o que aconteceu antes pra depois ver o que está acontecendo depois. Uma coisa que tem no 4000, embora faça sentido, eu fiquei um pouco decepcionado, é que pra tu entrar na floresta, depende, tem uma maneira diferente, um ritual diferente. Uma coisa diferente tem que falar dependendo se tu é filho único, ou o filho mais novo, o filho do meio, ou o filho mais velho. E tem uma rima que tu tem que falar pra fogueira. Se você leu, você entende. E daí tu fala aquela rima e tu pode entrar na floresta. Só que essa rima não foi... Ela foi traduzida literalmente em todas as filiais da fundação que eu fui ver, eu fui checando. Ela foi traduzida literalmente, o que faria sentido em um artigo científico, porque tu não pode ter erro, tu não pode ter uma tradução diferente. Mas eu gostaria de ter uma tradução um pouco mais livre, assim, pra fazer rimar nas outras línguas também. Mas eu acho que faz sentido. Porque Nos artigos que eu traduzo, eu faço o que eles chamam de localização, né? Que não é você só traduzir, você localizar pra fazer sentido o que tá acontecendo. Então, tipo, se você vê uma rima e ela não rima na tradução, eu tomaria a liberdade de fazer rimar, se isso realmente for muito relevante pro artigo, entendeu? Eu também gosto de fazer isso porque é porque tu tem que ter o mesmo feel de todo o artigo. Exato. E aquelas rimas não estão lá só por é porque te dá toda aquela impressão do conto de fadas, de algo lúdico, isso, ritualístico. Quando você lê o artigo, eles importante. falam que é tipo a floresta das regras, você tem que seguir as regras da floresta, senão você vai se ferrar, entendeu? Até isso é parte do ritual da floresta. Essa floresta ela é literalmente inteira um lugar extremamente ritualístico. Você tem que seguir os rituais ao pé da letra, senão você se fode. Isso. Tipo, se o bicho te oferecer alguma coisa boa, você tem que negar. Se o bicho for agressivo com você, aí você tem que ajudar ele o máximo possível. É uma coisa meio que oposta e você tem que seguir isso, porque se não seguir, morreu. E é muito legal, tem uma seção do artigo dedicada a essas regras, dependendo ainda se tu é o filho mais velho, se tu é o filho do meio, se tu é o filho mais novo. Porque, novamente, você pode até pensar, mas precisava de todas essas regras? Precisar, não precisava, mas é um toque extremamente legal pro artigo, e é uma coisa que estaria no artigo, não tem porque você, tipo, ocultar isso dos doutores ou de quem vai entrar em expedição nesse local, por exemplo. Muitas vezes quando eu vejo alguns artigos de contenção, eles não pensam em algumas coisas que são meio que básicas. Por exemplo, eu quero fazer um objeto XYZ, aí o cara coloca o objeto numa sala 3 metros por 3 metros por 3 metros. Aí você pergunta pra ele, mas por que ele tá na sala 3 metros por 3 metros por 3 metros? Ele tem algum efeito que precisa desse espaço? Ele pode ter o risco de se locomover? Tem vigilância? Como é que funciona? Aí o cara não sabe responder, porque ele nem tinha pensado nisso, entendeu? Então, esse teste... Exato, só por... colocou por colocar. Mas eu ainda acho que as regras eram super necessárias pro artigo 5, porque é através das regras que tu consegue notar a sutileza no doutor sendo trocado com a fada. Exatamente. Porque se tu presta atenção nas regras, tu vai que, peraí, mas ele quebrou regra X. Exatamente. Essa é a história toda, né? Que a fada meio que engana ele. É importante lembrar que esse artigo, o SCP-4000, Tabu, ele é feito baseando-se em lendas e contos antigos de fadas, contos faéricos, que são chamados. E as fadas, na maioria das interpretações, são criaturas extremamente sistêmicas e que possuem algumas regras que são abstrações um pouco ridículas. Um exemplo que eu tenho é um conto infantil em que, para derrotar uma fada, você tem que falar o nome real dela. O nome real dela é algo extremamente complexo que uma língua humana não consegue pronunciar.
Algumas vezes, em alguns contos, as fadas têm que ser convidadas, em outros contos você nunca deve receber um presente de uma fada. Em certos contos você tem que presentear uma fada, mas nunca olhar diretamente nos olhos dela. São abstrações e alguns elementos de fantasia que tentam criar criaturas que são realmente complexas e ininteligíveis, não compreensíveis pelo humano, pois elas são tão fantásticas ou são derivadas de alguns outros conceitos, como fadas elementais, como fadas que você não consegue ver, como até mesmo fadas conceituais que... Tipo a versão light de Lovecraft. Né? Isto mesmo. Basicamente. Eu gosto bastante das fadas do artigo, porque, claro, não sei se você ainda não leu, mas não é nada como as fadas normais, tem mais aquilo das fadas realmente medievais, dos contos originais, e uma pegada mais moderna, e é um negócio que não chega a ser Lovecraft, mas te dá aquele sentimento de estranheza, porque são humanos, mas não são, é um uncanny feeling, Só assim, atendo, eu né? acho Fadas muito legal, normais, assim. é fadas da Disney que você conhece, que não tem nada a ver com as reais. Tipo, todos os contos que você lê, que você viu dos desenhos da Disney são totalmente sangrentos e violentos e você não conhece as versões verdadeiras dele, mas tudo bem. O negócio... Outra dica, né, que a Slash citou as fairies e tal, pra quem conhece Hellboy, você lê os quadrinhos do Hellboy, desenhados pelo Manara e tal, ele cita muito essa parte de mitologia e ele fala muito de fadas e é bem, bem legal. Quem curte também eu recomendo ler. Os quadrinhos do Hellboy são excelentes. E sim, tem um robô nazista que é um assassino. E ele apanha muito. É bem engraçado ver. Tem um crânio com uma suástica tatuada na testa. Eu achei legal que o autor ele usou o protocolo, o nome do protocolo que ele usa pra não se referir à floresta, o protocolo Exu. Eu não tenho muito conhecimento nessas religiões afro-brasileiras, mas eu achei legal por ser algo de uma religião afro-brasileira. Eu nem Tipo, interpretei poxa, como cara, Exu, olha só. eu só coloquei como tipo A gente Exu. Aí, eu não sei, eu não tenho ideia do porquê que ele usou aquilo. Também não sei se ele só não achou a lista de criaturas mitológicas. Ah, tá, legal, vou botar essa aqui. Não, mas por artigo ser tão bem escrito, eu acho que não. Acho que deve ter alguma ligação que ele fez. Eu não duvido. Eu só não sei Foi o que eu qual. falei, normalmente a gente citando a parada do artigo, do concurso de artigo, especialmente um concurso tão grande no do 4000, o cara ele realmente vai atrás de fazer um artigo excelente, então ele vai pesquisar, vai ver o que faz sentido, o que escreve e tal. O cara literalmente chegou a pesquisar uma entidade africana só pra poder colocar o nome dela no protocolo e fazer sentido com o resto da história. Então você percebe que o cara realmente fez pesquisa pra fazer isso, entendeu? Os melhores artigos que eu percebo são artigos que você percebe que eles, tipo, que eu percebe, realmente, Leonasmo pra quê, né? Os melhores artigos são aqueles que você vê que o autor realmente trabalhou em cima deles por muito tempo. Então que o cara foi pesquisar, foi correr atrás, foi ler a respeito do que ele está escrevendo. Por aí vai. Muitas vezes eu tenho um processo de escrita que é basicamente eu sento, bato a testa no teclado até sair alguma coisa. E depois que eu vou correr atrás de ler e ver a respeito, pesquisar a respeito. Então meus artigos muitas vezes eles começam do jeito e terminam de uma forma totalmente diferente de como começou. Então, sabe, é interessante você observar também esse processo criativo na escrita por trás de um artigo. Claro, né, eu não falei com o autor pra saber como ele realmente fez, mas pra mim é claro que ele pesquisou muito pra fazer esse texto. E ele fez um negócio muito inclusivo também, porque o artigo dele, ele tem esses negócios das cores diferentes por todo o artigo, e ele fez uma versão especial pra quem tem daltonismo também, pra poder ler o artigo. Sim, ele fez Sério? uma versão colorblind. Sim, O cara é dedicado, ele é esperto e ele ainda se Então, importa com daltônicos. Mas só pra falar, foi alguém que falou no comentário que não tinha e ele colocou isso. Sim, sim. Ah, mas fez, Não né? tira o mérito, mas né, ele não foi tirou tão o tempo assim dele. também, né, gente? Não foi direto, não foi. É que geralmente é difícil alguém chegar e pensar e antes Exato. de publicar. Não, mas eu vou fazer um modo pra. Mas é válido de qualquer forma, realmente é excelente. Bom, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito do 4000? Eu só queria comentar, na verdade, que esse cara realmente ele fez muita pesquisa pra escrever. E eu, particularmente, acho que isso é legal no meu processo de escrita de SCP. Não sei se todo mundo faz isso, mas a maioria, provavelmente, eu sou um que faz. Eu gosto muito de escrever justamente porque eu aprendo muita coisa nova escrevendo SCP. Porque, vem coisas aleatórias, vou escrever um SCP sobre, sei lá, X, daí eu já vou pesquisar as coisas que tem a ver com bem feito. E eu saio aprendendo muito conhecimento, eu saio dali. Eu acho isso muito legal. E você quer realmente fazer o seu artigo num padrão bom para as pessoas lerem e gostarem do seu artigo. Porque não só o prazer de escrever, mas também de você contribuir com uma comunidade de escrita. Então você quer escrever algo
que realmente vai acrescentar aquilo e não vai ser só tipo, eu escrevi mais um SCP, entendeu? Então realmente eu acho que o processo de escrita é algo que é muito interessante de você observar, de você correr atrás, de prestar atenção, pesquisar, ler, etc. Porque, sabe, acrescenta muito não só para a comunidade em si, mas para você mesmo também, para conhecimento, para você ter um background, para você aprender mais coisas no final das contas. Só tem a ganhar se juntando à Eu comunidade. me lembro quando eu era criança, eu tava vendo os negócios da série 2 SCP, e eu me lembro que a Anglófona, acho que ainda tem, mas não sei se ainda é ativa essa página. Eles tinham uma página de que, se você precisar de ajuda para escrever o seu SCP, aqui tá uma lista de membros que é biólogo, aqui tá uma lista de membros que é físico, aqui uma lista de membros que faz tal lá. E eu achava aquilo demais, eu ficava tipo, nossa, os caras realmente se esforçam muito para escrever o que eles fazem, sabe? Alguns não, mas outros realmente vão atrás. O SCP que realmente se destaca é aquele que tem muito trabalho por trás dele. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar, apesar que isso foge um pouco do assunto, é que você não precisa ter pressa de escrever seu SCP. Você pode literalmente deixar seu SCP no forno por 6 meses e conversar com gente, pesquisar e procrastinar e etc. Então é algo interessante. Lusófona inteira. Pois Eu me sinto atacado. É algo interessante de você perceber. Isso aí. 4000 é um ótimo SCP, é um dos meus favoritos. Ele é muito bem escrito, eu acho ele muito criativo também. E ele é um ótimo SCP para eu poder utilizar em argumentos de por que SCP não é real. Mas a gente estaria tudo ferrado já. A ideia pra explicar por que SCP não existe é: se existisse, estávamos mortos. É sério mesmo que ninguém comentou que a imagem de abertura do SCP-4K é literalmente um manequim descabelado sendo jogado pelos ares? Pois é, eu tenho uma pergunta sobre esses... Defenestrado. Foi o próprio autor que fez essas imagens ou ele pegou em algum lugar aí? Metade e metade. Ele fez essas imagens e fez algumas alterações. É um manequim voando fazendo T-pose. Bom, mas assim, realmente é importante comentar isso. No chat lá de SCP, somos a comunidade oficial lusófona de SCP, mas não quer dizer que a gente só vai falar de SCP no Discord. Tem gente que entra e fica, pô, mas vocês não falam de SCP. A gente fala de SCP, só que não é o tempo inteiro. Só não quando você entrou, porra. A gente... O negócio é o seguinte. A gente é o quê? Um monte de gente que escreve pra no final das contas, é uma wiki de terror, que todo mundo conheceu como só bichos que matam, ou através de jogo, uma coisa do gênero. Ninguém conheceu já sabendo que é uma parada super profunda e não sei o quê. Acho que basicamente ninguém conheceu dessa forma. Todo mundo é a galera que escreve de graça pro negócio de terror, gasta seu tempo nisso e conversa junto. Resumindo, é uma comunidade de um monte de gente maluco. Então você entrar no server e vai estar um papo completamente bizarro, aleatório. Malandro, é isso aí, velho. É assim que o server funciona. Vai tá o Lamar falando sobre alguma kink, vai tá o Israel falando sobre kobolds, vai tá o Zero tentando segurar o... Achei que ele ia falar, vai ter o Lamar falando de kink, vai ter o Israel falando de kink, vai ter o Winter falando de kink. Vai estar todo mundo falando do assunto super sério e do nada o Lamar manda uma imagem totalmente aleatória, nada a ver com o assunto também. Exato. E a Slash vai aparecer pra falar sobre Yuri. Aliás, recomendação de mangá pra todo mundo que está ouvindo o podcast, leiam Strawberry Panic. Eu comecei a ler um tal de Witch Switch, ou Switch Witch. É muito bom, muito bom. Finalizando o podcast. Finalizando o podcast. Ela ainda é meio imaculada, então eu tenho que cortar essa parte fora. Clayton, tem um mangá muito bom pra você assistir o mangá, né? Dependendo do nome eu assisto. Assistir o mangá, coloca na parede e fica olhando. Eu assisti o mangá ontem, mas as páginas não estavam passando, daí eu fiquei... Ele colou o mangá na parede e ficou olhando pra capa. E foi assim que ela descobriu que tinha telecinese. Eu fiz Slash é um reality bender? Eu fiz Berserk ontem, Parede eu colei o mangá na capa. parede, mas... Eu queria falar, eu não sei se a gente devia fazer um bagulhinho de falar de projetos que a gente tá fazendo, ou se a gente podia já pensar numas ideias pro próximo episódio, daí eu faço tipo uma votação em cima. Não, eu não acho que é uma boa ideia. Porque a gente pode mudar de ideia, fazer outra coisa, não sei o que. E projeto futuro, a gente já falou um pouco no episódio passado, e ficar falando todo episódio também acho que não é... Mesmo porque, mano, até agora, meus projetos, eu adicionei alguns, mas basicamente são os mesmos, porque o que eu mais faço é procrastinar, então, né? Escrever um artigo parado por 2 semanas, ou zerar Divinity, um jogo de 70 horas em menos de 3 dias. Eu tenho que rolar um teste de vontade e voltar a fazer... E voltar a escrever sobre a minha família de estrelas que vão se divorciar. No caso, eu como sou o host, finalizarei.
Do Do it. it. Bom, Isso foi uma ordem? ah, Desculpa, Slash. iniciar a Ordem 66. Aliás, falando sobre a Ordem 66, eu achei muito Ué? bom, porque os Jedi são extremamente cuzões. E se você discorda, coloca nos comentários, mas eu acho que ninguém gosta dos Jedi. Viramos um canal de filme. Galera, semana que vem review de filme. Crítica de filmes. Crítica da nova trilogia de Star Wars. Spoilers, é horrível. A Todo mundo que eu vi Reynolds- falando bem do filme não tem senso crítico. Eu tô com medo. Só, End só the pra podcast. dizer, só pra finalizar esse assunto mesmo, que a Rey não serve nem pra colocar página em Regra 34. Vai. Slash. Poxa. Você Tá. nunca mais vai Pois ser é. host. Enfim, acredito que estas sejam as pautas para este podcast, que provavelmente ficará pronto no começo de janeiro até o final de janeiro. Contamos com você, Clayton. Você tá colocando muita esperança em mim. Você sabe que isso vai sair no dia 29 de fevereiro. Ah, sim, porque no Brasil tudo apenas depois do carnaval. Esqueci desse pequeno detalhe. Que preconceito! Meu, quem falou isso? Foi o Bis. Meu Deus. Vocês são piores que um auditório cheio, meu Deus do céu. Enfim, acredito que estas sejam as pautas por hoje, a não ser que mais alguém queira adicionar alguma coisa que pensou depois de uma epifania celestial. Clayton. Se quiser adicionar, eu vou cortar, porque esse negócio tá gigante. Então Finchner. tá muito autoritário. Metade do podcast vai ser o Clayton reclamando que tá tudo muito grande, e tem que cortar, editar, etc. Vai ter um bip, essa parte foi Uma hora e censurada. meia de áudio bruto. 4 canais de áudio pra editar. Clayton, Aqui tá 1h28, vamos estender mais 2 minutos. Clayton, pra dar uma Clayton está olhada. cortando mais desse podcast do que a Communist Party cortou de comida dos soviéticos. Mas comunismo não tinha. Ai, meu Deus, quanto comunismo eu vou Do cortar. nosso episódio, Clayton. Ai, meu Deus. Então, pessoal, eu sou o Cleiton, eu voltei a ser o host e acabou esse episódio. Tchau. Entre no Discord, se inscreve no canal, dá like, tchau.